Olá, seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura e nesse vídeo eu vou ensinar você a como cortar e costurar um biquíni cortininha. Lembrando que o vídeo do molde eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, é só você clicar e você já vai direto pro vídeo de como fazer o molde desse biquíni. E lembrando também, pessoal, que esse biquíni ele vai ser de um modelo mais simples, onde não vai ter o bojo, não vai ter aplicação de elástico e que vai ser um ótimo projeto para você que é iniciante na costura. Mas o melhor de tudo é que eu vou ensinar o processo de costura desse biquíni usando a máquina doméstica. Então a gente não vai precisar de overlock, não vai precisar lá da reta industrial. E eu vou falar para vocês qual agulha você deve usar, fazer todas as regulagens necessárias para a gente poder costurar esse biquíni. Então espero muito que vocês gostem, espero também poder ajudar vocês com o vídeo e peço que não deixe de se inscrever aqui no canal. A gente está atingindo já quase os 90 mil inscritos, em breve 100 mil, graças a vocês. Então corre se inscrever, ativa o sininho, deixa o seu like e também acesse o blog da Pátria da Costura, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então é isso e vem comigo! Bom, então vamos começar com o tecido. Aqui eu tenho um tecido chamado malha colmeia, mas você pode usar aí a lycra praia, que é um tecido aí mais utilizado para fazer biquíni, ou o tecido de suplex, ou também a poliamida. Esse tecido branquinho aqui eu vou usar para fazer o forrinho da calcinha, tá? Essa aqui é uma segunda pele, mas você também pode usar uma elanquinha ou também a malha de algodão. E a metragem para o tecido que eu vou fazer o biquíni, eu vou usar aqui 53 centímetros para um biquíni tamanho P. E também aqui para fazer o forrinho, ó, vai ser bem pouquinho mesmo, aqui eu não tenho nem 30 centímetros. Então o primeiro passo é fazer o enfesto do tecido, que é a preparação do tecido antes do corte. Então eu vou deixar um card aqui em cima do vídeo para você acessar, tá? Para poder saber mais sobre esse assunto de como fazer o enfesto, que é extremamente importante antes de cortar qualquer tipo de peça, tá? Então aqui, pessoal, ó, eu tenho o sentido do fio reto do tecido, tá? Aqui eu tenho a lateral, onde fica a auréola, e lá a dobra do tecido. O direito tá virado para cima. Como eu vou cortar um biquíni, então eu vou trabalhar com o tecido um pouquinho diferente, pra gente poder não ter desperdício com o tecido, ó. Então eu vou fazer dessa forma aqui com o tecido para ficar mais fácil para eu cortar os moldes, tá? Então primeiro eu vou posicionar o molde da parte de cima do biquíni aqui na dobra do tecido. Então eu vou cortar duas vezes, tá? Então eu vou posicionar bem certinho. Se você quiser, você pode alfinetar. Vou riscar em volta e depois eu vou cortar. E para cortar a parte de baixo do biquíni, eu vou trabalhar com o tecido da mesma forma que eu fiz para poder cortar a parte de cima. Então, ó, eu vou pegar aqui a parte das costas da calcinha e vou posicionar aqui na dobra, certo? E nessa parte aqui de cima, tem que lembrar de colocar meio centímetro, tá? Quando for cortar, pra gente poder fazer a emenda depois. A mesma coisa a gente vai fazer aqui com a parte da frente da calcinha, ó. Então, eu vou posicionar aqui na dobra também. E lá embaixo também vou lembrar de colocar mais meio centímetro, tá? E essa partezinha aqui que fica entre a parte de trás e a parte da frente da calcinha, que a gente pode chamar de entrepernas, a gente também vai posicionar na dobra aqui do tecido. E aqui a gente tem que lembrar de deixar meio centímetro aqui e aqui para poder fazer a emenda depois, certo? Então você vai posicionar dessa forma aqui, vai riscar em toda a volta do molde, alfinetar dentro do risco e depois cortar.
Então a gente vai cortar o forrinho, tá? Também, fazendo da mesma forma que a gente fez lá para cortar os outros moldes. E para encerrar a parte de corte, agora eu vou cortar as alças do biquíni. Então, como eu tô fazendo aqui, pessoal, um biquíni tamanho P, eu vou precisar para a parte de baixo duas alças que tenham 90 centímetros de comprimento. Lá na parte de cima eu vou precisar de uma alça que tenha 1,30 m e outra que tenha 90 centímetros. Isso para o biquíni tamanho P. Se o seu biquíni for M, G ou maior, é bom que você adicione aí mais 10 centímetros, mais 12 centímetros, e ver aí de acordo com a medida do seu quadril, com a medida do seu busto, tá? Para as medidas elas ficarem certinhas. E a metragem de tecido que eu tenho aqui não é a metragem, né, dos comprimentos das alças, né, que você precisa para me cortar. Então eu vou ter que fazer várias emendas, né, até que eu atinja aí a medida necessária. E para uma alça que fique com 1 centímetro de largura pronta, eu vou colocar uma medida de margem de 3 centímetros, tá? Então eu vou jogar toda essa medida aqui nessa reta que eu fiz, né, para tirar essa parte que tá desigual. E vou fazer várias tiras, pessoal, né, conforme é a medida necessária. Vou cortar e aí já vai estar todas as partes cortadas e a gente já vai pro processo de montagem. Bom, então a montagem eu vou começar com a parte de baixo. Então aqui eu tenho a parte da frente, o meio e a parte de trás da calcinha do biquíni. E o forrinho também. Então, gente, o que vai acontecer? A gente vai unir essas 4 partes da seguinte maneira. Eu vou unir lá na máquina uma parte por vez, começando com a parte da frente da calcinha. Então, como a gente vai unir parte da frente com meio e forrinho, olha só o que a gente vai fazer, ó. Eu vou pegar o forrinho e vou posicionar ele dessa forma aqui, ó, tá? E vou pegar a parte do meio e vou colocar ele dessa maneira aqui, ó. Certo? Então, o forrinho, ele vai ficar para o lado do avesso da calcinha e o outro lado para o lado do direito da calcinha. Então, a gente vai unir as 3 camadas, tá? Lá na máquina e eu já vou explicar como. E para alegria de vocês, eu vou fazer esse biquíni usando uma máquina doméstica. Olha só que legal, vou usar a minha Janome. E como se trata de uma máquina doméstica, pessoal, a gente precisa fazer várias regulagens nela antes. Eu vou usar uma agulha ponta bola, tá, número 9. Mas pode acontecer que aí na sua máquina a numeração de agulha talvez fique melhor uma 11. Então faça os testes antes, tá? Esse tipo de agulha é especial para malha. Eu vou utilizar o pé calcador letra A, que é o pé calcador geral que costura com ponto reto e também com ponto zigue-zague. A tensão da linha eu vou deixar entre 4 e 3, tá? Então eu diminui um pouquinho, também por conta desse tipo de tecido. No caso dessa máquina, eu vou costurar com o ponto reto, que é o número 00, e eu vou usar o comprimento do ponto em 3,5, tá? Para o ponto zigue-zague, eu vou usar o número 6, onde eu vou usar a largura do ponto no número 7 e o comprimento do ponto no 3, tá? Essa é a regulagem para minha máquina, tá? Mas se sua máquina for mecânica ou um outro tipo de eletrônica, vai fazendo vários testes, tá? Até que chegue nesses números aproximados. Então agora eu vou fazer uma costura com o guia de um pé de máquina, tá? Ou de um pé calcador,
onde eu vou começar e terminar com retrocesso para fazer a união dessas 3 camadas. E depois de fazer essa costura, gente, ó, você vai virar, você vai voltar pro lugar, ó, forrinho, e aquela outra parte de trás. E aí, essa costura primeira que a gente fez aqui, ó, ela vai ficar embutida lá dentro, certo? É uma maneira muito vista nas calcinhas, tá? Onde a gente vai deixar essa primeira parte, que é a parte da frente da calcinha, toda embutida, certo? Bom, então aqui eu coloquei alguns alfinetinhos para poder segurar bem certinho, ó, as 2 camadas lá do meio. E agora eu venho com a parte de trás da calcinha e vou emendar agora, ó, essas 3 camadas, tá? Dessa forma aqui. Então, vou colocar um alfinetinho para segurar, vou ajeitar e vou lá na máquina. E nesse passo eu vou fazer 2 costuras. Primeiro eu vou fazer com ponto reto, com retrocesso no começo e no final, usando o guia de um pé de máquina. E depois eu vou dar o acabamento com o zigue-zague, porque essa costura ela não vai ficar embutida. Ó, pessoal, a costura ela vai ficar desse tipo aqui, ó. É uma costura tipo overlock. Então, pra quem não tem overlock, faz esse processo aqui, tá? Então, o ponto zigue-zague, ele tem que pegar bem certinho aqui na lateral do tecido. Aqui deu uma fugidinha, eu vi que o ponto ele ficou ainda um pouco larguinho, mas é só passar de novo com um ponto mais fechadinho. E feita essa costura, eu vou agora, ó, tombar ela pra lá, tá? Ou você também pode tombar ela pra cá, mas é bom que ela fique virada, né, somente para um lado, para essa parte ela não ficar incomodando em você, tá? Então eu vou tombar ela aqui, ó, para cima, e lá do outro lado eu vou rebater uma costura com o ponto reto para poder segurar essa parte aqui. Agora chegou o momento em que a gente vai fazer o acabamento das laterais aqui da calcinha, tá? Então, como que vai ser esse acabamento? Vou fazer com ponto zigue-zague, tá? Onde eu vou dobrar, ó, pra dentro mais ou menos 1,5 cm, ó, dessa forma aqui. E eu vou passar o zigue-zague bem rente à lateral aqui, ó, no finalzinho da dobra, tá? Então, ó, eu posicionei na máquina dessa forma aqui. E lá na máquina, o que eu devo observar? Ponto zigue-zague, ele tem que pegar aqui, ó, no final, né, dessa parte que a gente dobrou pra dentro. Então, ele tem que fazer dessa forma aqui pra poder prender bem certinho essa dobrinha, tá? Vai lembrar bastante, gente, uma barra de galoneira, só que feita com zigue-zague. Tá? Então, eu vou fazer dos 2 lados e vocês acompanham comigo aí. E o resultado dessa costura, pessoal, é esse aqui. Não sei se tá dando pra ver o ponto zigue-zague aqui, mas ele tá bem aqui na lateral. Como eu tinha falado, né, ele vai lembrar bastante uma barra de galoneira, tá? Então, ó, aqui no lado do direito e lá no avesso. Como o zigue-zague é um ponto flexível, um ponto elástico, então não vai acontecer, ó, de arrebentar a costura, arrebentar o ponto, tá? E vai ficar um acabamento muito bom. Ó, então a calcinha do nosso biquíni, ela já tá começando a ganhar forma. E agora, pra terminar a calcinha, a gente vai formar o túnel, que fica aqui na parte de cima.
Então, eu vou dobrar aqueles 2 centímetros pra dentro. Vou colocar um alfinetinho aqui pra segurar, tá? E aí, você vai perceber uma coisa, ó. Quando chegar aqui na pontinha, você vai ver que vai ficar uma sobra aqui, tá? Essa sobra a gente não pode cortar, porque senão vai ficar o tecido desfiando aqui, tá? Então, o que que a gente vai fazer, ó? Vai dobrar aqui pro ladinho primeiro, ó, dessa forma, e depois vai tombar a costura. Aí, a gente vai colocar um outro alfinetinho aqui pra segurar também e fazer a mesma coisa lá do outro lado. Se você não tiver muita prática, for iniciante, você pode alinhavar essa parte para daí você ter mais segurança na hora de costurar. Então, feito isso, lá na máquina eu vou passar uma costura de zigue-zague, ó, aqui bem na pontinha dessa dobra que foi feita. Vai ficar bem parecido igual a gente fez aqui, ó, tá? E para dar mais reforço aqui nos cantinhos, né, desse tipo de barra, como não é possível dar retrocesso com ponto zigue-zague, então é só você dar um retrocesso com ponto reto aqui, para poder dar mais firmeza nesses cantinhos. Então agora a gente vai fazer a parte de cima do biquíni. Eu até deixei aqui uma adiantada para ficar melhor, para explicar e vocês entenderem. Então, pessoal, primeiro a gente vai dar o acabamento nas 2 laterais e depois finalizar fazendo o túnel aqui na parte de baixo, tá? O acabamento que eu vou usar, ele vai lembrar bastante um viés, tá? Então, você pode fazer da mesma forma que eu vou ensinar aqui no vídeo, ou eu também indico que você aplique o viés usando um aparelho. Mas se você não tiver um aparelho, fique tranquilo que é só você aplicar a alça de outra forma mais simples, tá? Eu vou explicar e você vai entender melhor tudo isso. Então, para esse acabamento, tem uma regrinha, pessoal, que é o seguinte: você sempre tem que, primeiro, aplicar na parte aqui, ó, do meio do biquíni. E não começar pelas laterais de fora, tá? Então, primeiro você faz o acabamento na parte de dentro, para daí, a hora que você for fazer esse acabamento aqui de fora, você embutir essa parte aqui e ela não ficar aí desfiando. Bom, então como que eu fiz isso? Ó, primeiro eu virei pro avesso, né, a parte do biquíni, peguei a tira do viés e deixei o direito do tecido contra o avesso do biquíni, ó. Então, eu fiz dessa forma aqui. E aí, ó, eu ajeitei, né, do começo ao final, as 2 laterais e emendei com a costura reta, tá, pessoal? Com o guia de um pé de máquina, tá? Com retrocesso no começo e também no final. Depois de fazer essa costura, ó, o que que eu fiz? Eu virei e joguei com uma dobra mesmo, viu, pessoal? Esse tecido aqui, ele não desfia aqui, tá? E aí, por conta disso, o que que eu vou fazer? Eu vou dar o acabamento com o zigue-zague. Como aqui já tá feito, ele vai ficar dessa forma aqui, com esse acabamento, tá? Então, eu vou fazer isso, seguindo aquelas medidas. E quando eu for fazer essa lateral de fora aqui, ó, o que que vai acontecer, ó? Eu vou continuar fazendo essa dobrinha que eu já tava fazendo aqui, ó, vou dando sequência com o ponto zigue-zague, ó. Então, eu vou fazendo dessa forma aqui, ó, colocando uma das partes lá dentro e fixando com o ponto zigue-zague. E aí, vai formar a alcinha.
biquíni já tá começando a ganhar forma. E agora, para finalizar a parte de cima, a gente vai fazer o túnel. Só que um detalhe, a gente não vai fazer como foi feito lá na calcinha. Essa parte aqui que fica, né, na pontinha, a gente vai alinhar aqui simplesmente, tá? Com a lateral, tanto de fora como a de dentro. E você vai ver que ele vai ficar, né, meio assim franzidinho. Não tem problema nenhum. Só na hora que você for passar o zigue-zague, tá? Você toma cuidado, né? Pra poder realmente pegar essa partezinha aqui. Mesmo que faça alguma preguinha, fique franzidinho, não tem problema. Porque essa parte aqui, ela vai ficar por dentro e também ela vai ficar franzida de qualquer jeito. E aí a parte de cima vai estar pronta e a gente vai finalizar o resto das alças. Então o biquíni vai estar prontinho. Bom, e para fazer a alcinha, você pode fazer do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, com o ponto zigue-zague, né, dobrando para dentro. Ou você pode fazer da forma tradicional, para daí depois poder virar. Eu vou deixar um card aqui em cima, com um vídeo que eu ensino a fazer 4 tipos de alças, inclusive essa daqui, pro biquíni, tá? Então eu vou emendar todas essas partes, tá? De acordo com a medida que eu preciso na parte de baixo do biquíni e também lá na parte de cima. E então o biquíni tá prontinho, pessoal. E aqui na ponta das alças, ó, eu fiz um nozinho, tá? Pra ficar esse detalhezinho e não ficar desfiando o tecido. Então agora é só conferir o resultado de cada detalhe. Espero muito que tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!